capítulo 3 do Evangelho segundo João. Mas de novo, porque nós percebemos que falta uma coisa importante que as pessoas às vezes ouve, mas... Então no capítulo 3 do Evangelho segundo João, de 1 a 14, está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creríeis se vos falasse das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Espírito Santo de Deus, por misericórdia, ministre a palavra a cada um de nós. E o inimigo das nossas almas que perturba está expulso em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O Senhor Jesus Cristo fez aqui uma comparação muito importante para aqueles que não conhecem entenderem mais ou menos o que significa. Quando ele comparou a Nicodemos ali, a serpente de metal que Deus mandou Moisés levantar lá no deserto para que as pessoas que fossem picadas pelas serpentes venenosas, que olhassem para aquela serpente de metal e elas não morriam. Mas diz o texto que muita gente morreu, porque não acreditavam que olhando para a serpente de metal iam ficar livres do veneno da cobra. Foi uma comparação que Jesus fez com o que ele está dizendo, que ele ia ser levantado na cruz, como Moisés levantou a serpente de bronze. Ele ia ser levantado numa cruz e ia atrair todos no corpo dele. Mas aqueles que não acreditam vão para o fogo eterno. Da mesma maneira que aconteceu lá com a serpente de metal.
Então, é necessário que a pessoa acredite. Por quê? Porque é a palavra de Deus. O problema lá das pessoas não era porque não olhavam, mas sim porque não creram na palavra de Deus. Então esse sempre é um motivo que as pessoas terão que ficar eternamente separadas de Deus e em comunhão com o diabo, porque não acreditam na palavra de Deus. Então esta comparação que Jesus fez aqui nos chamou a atenção para o que está escrito em Judas 3 e 4, e eu fiquei pensando, aqui está realmente a necessidade de alertar as pessoas que têm ouvido esta mensagem, não sei quantas vezes, mas que não têm pedido fé para acreditar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, este batalhar pela fé me levou a trazer para os irmãos essa necessidade. Batalhe pela fé. Por quê? Porque há uma série de pessoas misturando fé com obras. Então, aqui nós vemos que é fé. Se não houver fé que foi atraída no corpo de Cristo, conforme ele prometeu, e está bem claro aí no capítulo 12 de João, versos 32 e 33, para não ficar dúvida, está claro ali que Jesus prometeu atrair todos. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então, era necessário para aquele povo picado das cobras venenosas que olhassem para a serpente de metal. Ali era só olhar, mas para olhar, eles precisavam de fé. Fé no que Deus falou. E aqui é da mesma maneira. Jesus fez uma comparação trazendo aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. Claro que lá o problema era físico, as pessoas não iam morrer fisicamente, aqui é espiritualmente. Então lá o problema era não morrer pela picada da cobra. Aqui o problema é ficar livre da picada da cobra que foi usada por Satanás, que picou a Eva, e trouxe esta separação da humanidade, da comunhão com Deus. Então, veja bem que Judas, irmão de Jesus, está mostrando-nos a necessidade da batalha pela fé. Porque nós estamos no meio de religiosos, nós estávamos lá entre tantos religiosos, mas que não acreditavam. Uns não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, outros não acreditam que precisa ser atraído no corpo de Cristo para não ir para o inferno. E assim é que nós precisamos batalhar pela fé, porque o irmão pode encontrar essas pessoas por aqui também, que vai falar, bem, não é só isso não, tem que fazer isso, mais aquilo outro. Houve já esse tipo de problema, por isso que Judas, ele trouxe essa advertência para nós.
quando o evangelho estava sendo pregado naquela região tão importante, o que aconteceu no capítulo 15 de Atos, versículo 1? O que aconteceu? Já vieram tirar a segurança das pessoas de que a fé era suficiente para serem salvas. Trouxeram alguma coisa de novidade. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme a lei de Moisés, não podeis ser salvos. Então ali chegou aqueles que haviam ouvido a mensagem, não concordaram com a fé, não, achavam que tinha que botar um pouquinho da lei. E aí chegaram outro grupo. Então sempre tem pessoas de várias religiões que combatem contra a fé. No verso 5 chegou outro grupo trazendo a mesma dificuldade para aqueles irmãos que estavam felizes em terem crido na palavra de Deus, mas que a salvação era de graça e pela fé. E aquele povo agora vieram discutir. Só que eram pessoas que tinham crido. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então veja bem que eles tinham crido, mas tinha o problema da lei misturado. Muita gente está dentro desta programação. Eu creio, mas se eu não fizer isso, eu não fizer aquilo, então é preciso batalhar. É uma batalha constante. É preciso pedir fé a Deus se o amado não consegue ficar descansado nesta promessa que Cristo fez. Porque lá as pessoas acreditaram para não morrer fisicamente. Aqui elas precisam acreditar para serem geradas por Deus, que é a necessidade que as pessoas têm de entrar no reino de Deus. Então, é preciso crer que foi atraída no corpo de Cristo. E aí é fé, não é nada misturado com fé, porque a obra está completa, concluída. É a fé que vai nos colocar nesta posição de sermos gerados por Deus para podermos entrar no reino de Deus. É o que nós cansamos de mostrar para os irmãos em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18. Então, acreditou que foi atraído no corpo de Cristo, é gerado por Deus. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós precisamos realmente crer. Porque se não crermos que fomos atraídos no corpo de Cristo, vamos ter que enfrentar o fogo eterno. Está escrito em João capítulo 15, verso 6. Então, a necessidade desta fé é muito grande. Bote o joelho no chão, clame a Deus por fé, para ficar livre das interferências que podem atrapalhar a sua fé. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Por que tem que estar em Cristo? Para poder ser gerado por Deus, claro, acabamos de ver. Então, se não crê que foi atraído no corpo de Cristo, o que te coloca em Cristo? Nada. Porque está feita a obra. É uma questão de fé. Nada vai nos colocar em Cristo. Somente a fé que Deus dá. Já que é Deus que dá esta fé, clamemos a Deus que nos dê esta fé. Porque Ele dá para quem se humilha
reconhece que está indo para o inferno e pede a Deus, meu Deus, me dá fé, não consigo acreditar que Cristo me atraiu. Faça isso, mas faça constantemente, até descansar, falar, é verdade porque está escrito na palavra de Deus. É verdade porque Cristo não pode mentir, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É verdade porque em Cristo a pessoa é gerada por Deus e precisa ser gerada por Deus para entrar no reino de Deus. Isso é uma questão individual. Cada um deve tomar esta decisão, esta batalha pela fé. É uma batalha? É, muito grande. É uma batalha que nós precisamos estar constantemente, porque estamos rodeados de inimigos da cruz de Cristo. Estamos rodeados. Pedro falou lá no capítulo 5 da primeira epístola, versos 8, que estamos rodeados de pessoas que não querem que nós fiquemos descansados que Cristo nos atraiu no corpo dele. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar a sua fé, quer mostrar que tem que fazer isso mais aquilo. E ele usa as pessoas para tratar com a gente. E muita gente são convencidas de que é necessário. Muitos. Então veja bem que a comparação trouxe para nós aqui uma abertura muito grande para podermos acreditar. Se não consegues, peça fé a Deus. Quando os discípulos desceram da transfiguração de Jesus, alguns discípulos ficaram ali embaixo, enquanto os outros subiram no Monte das Oliveiras, 3 discípulos, e ali apareceu um senhor com um filho endemoniado. Aqueles que ficaram embaixo não conseguiram. Aí este homem pediu para Jesus libertar o filho dele. E aí nós vimos no versículo 23 e 24 de Marcos 9, o que aquele homem fez. É o que nós precisamos fazer a cada instante. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Como é que você crê então, rapaz? Então é isso, ajuda-me na minha incredulidade, não consigo. Porque o ponto ali foi Jesus que falou. Tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque o justo vive da fé. Aquele homem precisou pedir para que Cristo ajudasse ele na incredulidade. Os discípulos pediram para Jesus aumentar-lhe a fé. E nós precisamos, a cada instante, pedirmos também. Porque o mundo está sufocando as pessoas com tantas mensagens que aparecem por aí afora. Lá no meio do mato onde nós estávamos, lá já tinha esta ideia de cura divina. Venha hoje, vai ter cura divina, venha hoje, você vai ficar livre, venha hoje que você vai... Sabe? Então, eu não preciso falar quem é que estava lá, porque os irmãos já sabem. Então, isso está contaminando. Às vezes a pessoa está ouvindo a princípio e ela então não consegue acreditar, tem que pedir fé a Deus. No capítulo 3 de Romanos, nós vemos ali, no verso 9, o que está escrito? Não, vamos ver primeiro Filipenses capítulo 3, versos 9. Vamos ver.
Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, pela fé, não é pelo que faz, tá certo? E aí, quando a gente lê Romanos, capítulo 11, versículo 32, nós vamos ver o que Deus fez com a humanidade. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. É a misericórdia de Deus a responsável pela salvação da pessoa. Ninguém merece ser salvo por justiça própria. Ali tinha gente que não roubava, que não fazia isso, que não fazia aquilo, não fazia aquilo. E para a gente provar que a pessoa já nasce, né? É a Bíblia Sagrada que tem que provar. Então, veja bem que Deus encerrou todos debaixo da misericórdia. Não encerrou todos debaixo de um trabalho necessário para ser feito. Não. A misericórdia de Deus. Então, significa que nós precisamos da misericórdia de Deus para acreditarmos que Cristo nos atraiu no corpo dele para sermos, então, gerados por Deus, que é o novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém vai entrar no reino de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o Mateus 23, Jesus estava falando com a gente ali sobre este assunto também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, aquele povo achava que fazendo aquilo eles estavam livres da condenação. Jesus diz, não, vocês estão deixando de crer na misericórdia e estão sem fé. Sem a fé na misericórdia de Deus, que enviou Jesus para nos salvar e que nos atraiu no corpo dele para sermos gerados por Deus, não vai conseguir entrar no reino de Deus. Eu fiquei bem feliz quando eu fiquei olhando esse texto e aqueles religiosos da época achavam, como os de hoje, que fazendo a obra entra no céu. Jesus diz, não, tudo bem, vocês estão fazendo, ótimo, não deve realmente deixar de fazer, mas fazer do jeito que vocês querem não dá. Vocês estão rejeitando a misericórdia e a fé. As duas coisas é necessárias. Porque misericórdia é Deus não dando o que a pessoa merece. Bom, por quê? Porque todos merecem o inferno. Mas Deus poupa a pessoa porque ela crê no Filho dele, que nos atraiu no corpo dele na cruz. Mas não atraiu todos? Sim. Da mesma maneira que a serpente de bronze foi levantada para resolver o problema de todos. E por que muita gente morreu? Porque não criam. Era coisa impossível? Era impossível. E hoje é impossível? Sim, é impossível. Então entra uma série de obstáculos. Entre eles, nós não estávamos no mundo quando Jesus foi crucificado. Claro que estávamos, em alguém nós estávamos, no bisavô, tataravô, não sei aonde. Então, é difícil, porque as pessoas querem ver para crer. E é crer para ver. A Bíblia Sagrada não é para nós entendermos, não. Ela é para nós crermos, acreditar no que está escrito. Tá certo? Se é preciso nascer de Deus, ser gerado por Deus, para poder entrar no reino de Deus, nós precisamos realmente saber como ser gerado por Deus.
E a Bíblia, então, está nos advertindo sobre isso. Não pense que é pelo que você faz, senão você está desfazendo o que Deus fez. Se fosse pelo que nós fazemos, para que Deus enviou o Filho amado? Deixou que ele sofresse naquela cruz. O que nós fazíamos era suficiente. Isso tem que trazer uma clareza para a nossa mente. Que então não é por aí. Não. Vamos ver como que é então. Aí nós vamos descobrindo que é pela fé. Que em todos os lugares que nós vamos ver sobre salvação e justificação, é pela fé. Romanos capítulo 5, versos 1, está mostrando que é pela fé. Então, é pela fé. Vamos pedir fé a Deus. Que fé é essa? É fé que você foi atraído no corpo de Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem que o texto está claro aí. Sendo, pois, justificados pela fé. Que fé? Que fé que nos justifica? A fé que morremos com Cristo na cruz. Está certo? É aquela fé que nos justifica. E para morrermos com Cristo na cruz, o que nós precisamos? Acreditar que Ele nos atraiu no corpo dele. Então é tudo pela fé? É tudo pela fé. E se não for pela fé? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você acredita? O senhor acredita? A senhora acredita? Sem fé é impossível. Pode fazer o que quiser. O apóstolo Paulo deixou claro ali pelo Espírito Santo que pode fazer o que quiser. Não vai agradar a Deus sem fé que foi atraído no corpo de Cristo. Então, o que Deus quer de nós é que nós creiamos para Ele nos gerar para a família dele. E Ele dá fé para os humildes, aqueles que reconhecem que realmente precisam de salvação e o que eles fazem não dá para ser salvo. É difícil? É. Muito difícil. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí, Romanos 1, 17, diz que é pela fé que nós vivemos. Não é viver fisicamente, não. Fisicamente nós vivemos pela comida, pela saúde, etc. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, o justo vive da fé. Não é de fazer, não. Novamente temos que batalhar pela fé. Porque a ideia é que temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não. O justificado foi justificado pela fé. E agora é pela fé que ele vai viver, espiritualmente falando. Tudo é pela fé, não é por fazer. Então eu fiquei pensando ali que Deus realmente é justo. Não é que Deus é amor só, não. Ele é amor e é justiça. Ele não pode abrir o céu para uma pessoa que não está em Cristo. Por quê? Porque Ele enviou Jesus Cristo para vir nos buscar e nos salvar. A gente conhece de cor esse capítulo 14 de João, verso 6. Mas isso não resolve. É preciso ter uma consciência do que está escrito ali. Saber de cor não resolve. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, final.
Para estar nele, precisa crer que ele te atraiu no corpo dele. Para quê? Para o Pai nos gerar para a família dele. Oh, que maravilha seria se todos acreditassem e falassem: eu estou descansado na promessa que Cristo fez. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado esta fé, porque é Deus que dá a fé. Seria tão bom se as pessoas chegassem a esta conclusão. Não precisávamos estar pregando. Não precisávamos. Por exemplo, domingo é dia da Santa Ceia. Sempre o primeiro domingo do mês eu vou para o gabinete. Para quê? Talvez para ajudar alguém a ter fé. Alguém que é sincero. Alguém que é humilde e reconhece que precisa de ajuda. Porque muita gente não precisa de ajuda. Quando Jesus falou o são não precisa de médico, ele estava se referindo justamente a isso. Não tem nenhum são, mas eles se consideram são. Tá? Não, eu creio, então eu estou livre da condenação. Você crê no quê? No que você crê? Então é preciso realmente que a gente tenha a humildade suficiente para clamar a Deus por fé. Tem misericórdia de mim, me dá fé na tua palavra. Quando você abrir a palavra de Deus, saber que é Deus que está falando. Tá? O Velho Testamento serve muito bem para nós. Ele estava falando para os judeus, hoje o judeu tem que estar igualado a nós. Com o Novo Testamento eles se igualaram. Precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, veja bem, irmãos, nós tivemos esta bênção gloriosa concedida pelos amados que nos convidaram. Foi realmente bom. Mas quando chegamos em casa, vazio. Precisamos realmente estar conscientes. Conscientes do quê? Consciente de que nunca estamos sozinhos. Não. Estamos sempre acompanhados da Trindade. Sempre. Acompanhado? Não. Sendo o templo do Espírito Santo. Como isso tem que chamar a atenção daqueles que acreditam na palavra de Deus? 1 Coríntios 3. Verso 16, como a gente tem que agradecer a Deus por Ele habitar em nós. Aí eu me lembro disso aqui, não, eu não estou sozinho. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você está sozinho? Não. Nasceu de novo, não está mais sozinho. Nasceu de novo, é o templo do Espírito Santo, templo do próprio Deus, que está sempre com o telefone desocupado. Não é que nem o seu telefone, que às vezes a gente liga 10 vezes e não consegue falar. Não. O telefone de Deus está sempre desocupado para os filhos dele. Precisou de socorro, ele está pronto para te atender, desde que reconheça que Ele pode todas as coisas, que nada é impossível para Deus, nada. Até aquilo que nós achamos impossível, como o camarada lá quis me discutir comigo. Por que na Bíblia está escrito que a Arca de Noé suportou um casal de cada animal? Quase que eu falei, você podia ter entrado também. Então tem gente que quer entender as coisas, né? Mas não é assim. Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé.
Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, tua misericórdia em deixar esta bênção para nós, que é a tua palavra. Mas nós precisamos que o Senhor nos dê fé para acreditarmos que ela é a tua palavra, que o que está escrito aqui foi dito por ti, para que nós possamos estar descansados na promessa que Cristo fez. Dá fé a cada pessoa que está aqui, por misericórdia, que ainda não tem esta fé suficiente para repousar em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Graça e paz.